Olá, chacais do abismo, bem-vindos ao Som no Caixão, um podcast musical sobre bandas, cantores, cantoras e discos pouco conhecidos daqueles ouvintes que pensam que música... E se eu te contar que mesmo com o rádio ligado, o que ela está ouvindo nesse momento não é necessariamente rádio. Para além das opções AM e FM, existe uma nova opção de mídia via áudio, o podcast. O podcast você consegue ouvir enquanto faz outras coisas, né? Enquanto o vídeo ele te consome totalmente, né? O podcast ele te permite ouvir enquanto você lava a louça, ouvir no trânsito, ouvir no ônibus, em pé, né? E todo esse tipo de coisa. E eu trabalho com programação, então eu consigo ouvir enquanto eu estou trabalhando também, né? Acaba sendo uma coisa mais visual. Então o podcast ele tem essa vantagem de não consumir totalmente ali o seu sentido. O podcast é uma mídia de transmissão de informações, assim como a televisão e o jornal, e até mesmo o rádio. Porém, uma grande diferença é que o conteúdo é de acordo com a procura. Os temas são variados, de cultura e esporte até política e religião. O podcast pode ser ouvido a hora que quiser. Basta acessar por um site ou aplicativo, escolher o tema que lhe agrada e baixar o episódio ou apertar o play. Um amigo meu indicou o podcast MDM na época. Era um amigo meu que a gente tinha bastante contato com quadrinhos, né? E aí ele me indicou o MDM pelos quadrinhos mesmo. E aí eu comecei a ouvir e aí decidi que eu iria fazer e tal. Aí quando me chamaram para fazer um site, eu já fiz o site pensando em fazer um podcast eventualmente. Foi o Pod Zero na época, que acabou, que já acabou, hoje em dia não existe mais. Mas foi assim que eu comecei a ouvir e produzir, né? O podcast no Brasil ele está crescendo bastante, ele tem uma vantagem que hoje muitos temas, muitos nichos, tudo muito específico. Então os podcasts, você pensa um podcast de alguma coisa, provavelmente ele já existe. Tem, sei lá, desde podcast de paternidade até podcast de bicicleta, como é que é o termo? Ciclismo, né? São nichos muito específicos. Então a gente tem essa vantagem de ter muita diversidade. E o podcast no Brasil ele tem a vantagem de ter uma edição, um trabalho mais rigoroso do que, por exemplo, na gringa, né? Na gringa já está muito mais avançado, né? A galera já tem patrocínio, a publicidade já reconheceu o podcast, aqui ainda não, mas a gente já abrangiu bastante, já está crescendo bastante. Bom, eu tenho um podcast quinzenal, meu podcast é quinzenal, né? E eu faço uma pauta, geralmente eu gasto eu faço, na verdade eu tenho... o podcast hoje não é profissionalizado, né? Eu tenho um emprego, tenho minha faculdade, e nas horas vagas eu construo as pautas, né? Como eu tenho 15 dias entre um podcast e outro, eu consegui ir montando aos poucos. E aí eu gravo, edito, tem um editor que ele faz a trilha e tal. E aí quando sai quinzenalmente e tal. Mas é geralmente tudo feito nas madrugadas. Bom, eu trabalho muito com narrativa, né? O podcast ele é de divulgação científica, mas eu tenho que fazer a pessoa entender um conceito que às vezes é complexo em 15 minutos. Né? Então eu tenho que fazer isso virar uma historinha para a pessoa ir acrescentando os conceitos, né? Então eu trabalho bastante com o conceito de narrativa da literatura mesmo. Assim. Eu já li um pouco a respeito, né? Você tem um começo, meio e fim, você vai montando, eu trabalho com a estrutura da literatura, de fato. A plataforma de feed permite que a pessoa adicione um feed de um podcast e ela receba os episódios quando os episódios saem. Então, para podcast que tem uma temporalidade maior, né, no caso meu é quinzenal, a pessoa poderia esquecer do podcast. Se eu dependesse que ela entrasse no site para baixar, era possível que ela esquecesse. Agora, com o feed, ela recebe e ela lembra, o Observador Quântico é um podcast que eu gosto, saiu o episódio, e aí ela lembra de ouvir. Então, o feed ajuda bastante nesse aspecto. Tá? Por outro lado, é complicado explicar para as pessoas o que é feed. Né? É o grande desafio do podcast hoje, superar essa barreira aí de pegar a pessoa comum e botar para assinar um feed, entender que é um feed. O rádio, como a mídia tradicional, se permite a transmissão ao vivo, em tempo real, somente através dessas ondas sonoras que determinada rádio pode alcançar os ouvintes.
Já o podcast possui a disponibilidade de usar outras tecnologias, recorrendo também ao uso do MP3 e dos downloads, permitindo assim uma diferente linguagem e o uso de inúmeras ferramentas de divulgação. 2010, como um grande erro de todos que descobrem a mídia de podcast, foi com o Jovem Nerd. Todo mundo acha que se resume aquilo, mas na verdade não se resume só aquilo. É uma mídia livre ainda no Brasil, que não é regulamentada, não sofre cortes, nem freios, nem arreios de nenhuma instituição e, portanto, é a única mídia completamente anárquica no país ainda. Identidade, independente se o cara está falando de cultura nerd, ou notícias, ou música, ou o que quer que seja, tem que ser diferente dos outros, cara, porque é muito fácil ser igual a todo mundo. Defeito, a incapacidade no nosso país de atingir um público maior, porque seria uma enxurrada de cultura muito maior do que as mídias institucionalizadas oferecem. Não, isso foi defeito. A qualidade é o fato justamente da liberdade de você poder tratar, falar de qualquer assunto que você quiser, sem freios ou arreios que sejam impostos a você. Podcast, como qualquer ferramenta de comunicação, deve ser um veículo livre, através da qual uma informação, independente de qual informação seja, chegue de um ponto A a um ponto B, ou seja, de alguém que tenha o que falar, não apenas youtubers no YouTube ou críticas do filme da semana, mas um conteúdo inteligente para aumentar a capacidade de visão do público consumidor de cultura. Com os agregadores recebendo mais de 10 milhões de downloads na Play Store, o podcast é uma mídia em crescimento e o Brasil não fica fora disso. Segundo dados do TeaCast, são mais de 1.400 podcasts dos mais variados assuntos registrados em solo nacional.